Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em que horário estarão assistindo esse vídeo. Nosso estudo de hoje é sobre a Lei 7.210 de 84, a Lei de Execução Penal no Brasil. Vamos abordar um pouquinho sobre a regressão e progressão de regime. É um tema de extrema importância, gente, porque a progressão de regime sofreu uma alteração bem significativa que nós vamos ver hoje, com o pacote anticrime, e está caindo demais nos concursos públicos e pode ser que caia na prova de vocês. Então vamos entender um pouquinho sobre a Lei de Execução Penal. A Lei de Execução Penal ela tem por objetivo efetivar as disposições na sentença, ou seja, executar a pena, e proporcionar condições harmônicas para a integração desse indivíduo na sociedade, a ressocialização. É importante entender isso? É simples, mas é importante entender, pois às vezes com uma interpretação de texto, você entender o intuito da lei, por que ela está ali, você consegue responder aquela questão. Então, existe uma pena e ela precisa ser executada. Então, é necessário garantir os direitos e deveres desse indivíduo apenado na execução. Quem vai fazer isso é a Lei de Execução Penal. A Lei de Execução Penal se aplica tanto para as penas quanto para as medidas de segurança. Por isso, vocês viram ali no primeiro artigo da lei, ela fala dos internados também. Esse processo de execução, ele pode ser definitivo, ou seja, nós temos uma sentença transitada em julgado, essa é a pena do indivíduo, apenado, claro, né? Essa é a pena do indivíduo e agora nós vamos executar. Ou um processo de execução provisório. Nós temos aquele título executivo, né? Já temos uma sentença, uma pena, mas ela ainda pode ser modificada, ainda é cabível recurso, mas já começou a execução. O que diz a súmula 716 do STF? Ainda no processo de execução penal provisório, é possível a progressão de regime e é possível iniciar um regime inicial menos severo, a depender da pena. Ou seja, o indivíduo ali condenado a 5 anos, pode ser que ele comece num regime inicial semiaberto, ainda que seja cabível recurso. Tranquilo? A quem compete essas decisões? Compete ao juiz da vara de execução penal. O artigo 66 da LEP, ele traz todas as atribuições do juiz da vara de execução penal. Entre elas, claro, decidir sobre a regressão e progressão de regime. Como que se pede algo ao juiz da vara de execução penal? Através de uma petição. Simples. E como a gente recorre da decisão do juiz da vara de execução penal? Agravo em execução. Falou em execução penal? Recurso, agravo em execução. O único meio de recorrer às decisões do juiz da vara de execução penal é o agravo em execução. Vamos adentrar o nosso assunto agora do dia. Regressão de regime de cumprimento de pena. Quando vai ocorrer a regressão desse regime de cumprimento de pena? Quando esse indivíduo ele não estiver se adaptando ao regime que lhe foi imposto, demonstrando ali ausência de reintegração social, não conseguindo cumprir os deveres que lhe foram impostos àquele regime, ele está sujeito à regressão. Lembrando, qual que é o intuito da progressão de regime? Lado fechado, para o semiaberto, para o aberto. Reintegrar o indivíduo. Se ele não consegue obedecer, cumprir, né, aqueles deveres que lhe foi imposto, se reintegrar novamente à sociedade, ele tem que regredir. A quem cabe isso? Ao juiz. Examinando a causa, determinar qual será o regime que ele será regresso. Agora eu vou colocar alguns artigos, porque o artigo de lei na execução penal ele é bem importante. E a gente vai ver nas hipóteses quando ocorrerá essa regressão de regime. O artigo 118 ele é de extrema importância. Até para depois, se vocês conseguirem, antes da prova, dar uma lidinha nele, é importante. O que diz o artigo 118? A pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva quando praticar fato definido como crime doloso ou falta grave. As faltas disciplinares vocês vão ver com o professor Egídio no próximo vídeo. Sofrer condenação por crime anterior cuja pena, somada ao restante da pena com execução, torna incabível o regime. São as hipóteses da forma regressiva do 118. Então vamos lá. Eu deixei uma súmula aqui, a súmula 526 do STJ. O que diz a súmula
526 do STJ. Quando o indivíduo praticar fato definido como crime, é necessário que haja todo o processo, devido ao processo legal, e ele só sofra a punição devido a esse fato definido como crime com o trânsito em julgado. Ok? É isso que diz a súmula. E o parágrafo 2º aqui é de extrema importância. Gente, se atenta aqui, eu deixei até de vermelho. Na hipótese do inciso 1 e do parágrafo anterior, deverá ser ouvido previamente o condenado. Deverá ser ouvido previamente o condenado. O que acontece aqui? Aqui a gente garante os direitos constitucionais do indivíduo, devido ao processo legal, contraditório, ampla defesa. Então, e Rayane, o que acontecer se não for previamente ouvido o condenado? Causa de nulidade. Essa regressão será nula. Para vocês verem a extrema importância desse segundo parágrafo. Vamos lá para a segunda hipótese. Sofrer condenação por crime anterior. Vamos lá, o indivíduo está cumprindo uma pena no regime semiaberto, mas ele responde um processo por um crime anterior que ainda não foi condenado. Aí ele foi condenado a 5 anos, está cumprindo 3 e respondendo outro processo. Aí vem uma condenação de mais 7 anos. 3 anos é compatível com o regime semiaberto. Já é compatível com o aberto. Não vamos dizer que ele está no semiaberto ainda. É compatível com o semiaberto. Mas 10 anos, 3 mais 7, não é mais compatível com o regime. Então, ele vai regredir ao regime fechado por uma condenação de crime anterior. Ficou claro? Essas duas hipóteses, elas são extremamente importantes. Praticar fato definido como crime doloso ou falta grave, sofrer condenação por crime anterior cuja pena somada ao restante da pena em execução torna incabível o regime. Vamos lá para o artigo 143, que traz outra hipótese de regressão de regime. Aqui é os condenados que utilizam equipamentos eletrônicos, como a tornozeleira eletrônica. O artigo 146C, ele traz os deveres desse condenado. Esse condenado, claramente, ele tem os seus deveres. A violação comprovada desses deveres previstos no artigo 146, é legal dar uma lida também, poderá acarretar a critério do juiz da execução ouvidos Ministério Público e Defesa. Lembra, gente, sempre a Constituição ela rege tudo. Então é necessário sempre lembrar contraditório, ampla defesa, devido processo legal. Poderá acarretar a regressão de regime. E lembrar sempre também o intuito da regressão, né? Por que acontece a regressão? Porque o indivíduo não está se adaptando ao regime que lhe foi imposto. Se ele recebeu um equipamento eletrônico e ele não está conseguindo cumprir os deveres que é previsto para a utilização do mesmo, vai regredir. Pena restritiva de direito. Às vezes a gente fala de pena, por vezes, né, a gente abandona a pena restritiva de direito porque a gente vai direto na pena privativa de liberdade. Mas a pena restritiva de direito, de acordo com o 181, ela poderá ser convertida em pena privativa de liberdade, que é um regime mais gravoso. Quais as hipóteses? Se a pena for de prestação de serviço à comunidade, ela poderá ser convertida quando? Quando o indivíduo não for encontrado, ou estiver em lugar incerto e não sabido, LINS. Desatender a intimação por edital, o indivíduo sumiu. Ninguém acha o indivíduo. Vamos impor uma pena privativa de liberdade, já que ele não quer cumprir a pena restritiva de direito. Não comparecer injustificadamente à entidade ou programa que deva prestar serviço. Lembrar aqui, injustificadamente. Contraditório e ampla defesa. A defesa pode justificar esse não comparecimento. Recusar-se injustificadamente a prestar o serviço que lhe foi imposto. Praticar falta grave, sofrer condenação por outro crime a pena privativa de liberdade, cuja execução não tenha sido suspensa. O indivíduo está ali praticando a pena restritiva de direito, foi condenado por outro crime. Vai ter que cumprir a pena privativa de liberdade. A pena de limitação de final de semana será convertida quando o condenado não comparecer ao estabelecimento designado. Mais uma vez, cada regime tem os seus deveres. O indivíduo não cumpriu? Regressão. Esse artigo 3º ele é bem interessante. A pena de interdição temporária de direitos será convertida quando o condenado exercer injustificadamente o direito interditado, ou se ocorrer qualquer das hipóteses da letra A e E.
que é aqui? Vou dar um exemplo porque vai ficar bem claro. Um médico. O médico sofreu uma condenação e ficou interditado seu direito de exercer a medicina. Ele vai lá e volta a exercer a medicina. O que ele fez? Injustificadamente voltou a exercer o seu direito interditado. Regressão. Ele não está cumprindo as regras do regime que lhe foi imposto. Tranquilo? Agora, uma pergunta. É possível a regressão de regime per salto? Acho que eu já até respondi, né? O que é per salto? Por exemplo, o indivíduo está cumprindo o regime aberto, aí ele vai direto para o fechado? É possível? É possível. Sim, é possível. O artigo 118, ele deixa claro, o apenado ficará sujeito a transferência para qualquer dos regimes mais gravosos. Então, é possível a regressão per salto. Entretanto, aqui um cuidado, é inadmissível a progressão per salto. Até não faz sentido. Se a gente quer ressocializar o indivíduo, quer colocar ele, a gente tem que colocar ele gradativamente na sociedade. Não faz sentido tirar ele de um regime fechado, 20 anos preso, e colocar direto no aberto, direto na rua. Então, é inadmissível pular diretamente de regime para progressão. Regressão? Ok, é possível. E vamos entrar na progressão de regime. Aqui a gente vai gastar um pouquinho mais de tempo, porque aqui ocorreu a alteração do pacote anticrime e tem uma tendência muito grande de cair. Quais são os requisitos para a progressão de regime? Tem o requisito subjetivo e o requisito objetivo. Qual que é o requisito subjetivo? Um atestado de bom comportamento carcerário, emitido ali pelo diretor do presídio. Esse é o requisito subjetivo como regra. Tem exceção? Como no direito tem exceção? Tem exceção. Pode ser pedido um exame criminológico. Exceção. A regra é o atestado de bom comportamento carcerário emitido pelo diretor do presídio. Esse exame criminológico, ele é um pouco mais, vamos dizer, um pouco mais dinâmico, não é mais dinâmico, mais aprofundado. Ele vai ter um exame psicológico, um exame social. Ele é bem mais complexo, podemos dizer, do que o atestado de bom comportamento carcerário do diretor do presídio. Para ser pedido esse exame criminológico, ele precisa de uma decisão motivada, fundamentada. Isso está na súmula 439 do STJ. E essa decisão motivada, ela não pode ser fundamentada no perigo do crime. Por exemplo, ele cometeu um homicídio. É necessário um exame criminológico? Não. Ele precisa ser fundamentado no caso concreto. O indivíduo só cometeu falta grave, tinha um comportamento carcerário complicado, mas é necessário fundamentar essa decisão. Correto? Então, regra para os requisitos subjetivos: atestado de bom comportamento carcerário, exceção exame criminológico por decisão motivada. E o requisito objetivo: o tempo. E foi aí que entrou a alteração do pacote anticrime. Então vamos lá. Como que era o tempo antes do pacote anticrime? A gente tinha o artigo 112 da LEP, que falava em 1/6 para os crimes cometidos para os primários que ostentassem o comportamento carcerário, ou seja, ali o elemento subjetivo, 1/6. E a lei de crimes hediondos trazia 2/5 da pena para o primário, 3/5 para o reincidente. Tinha a progressão especial para as mulheres, que então, tem os requisitos aqui cumulativos: não ter cometido crime com violência ou grave ameaça, não ter cometido contra seu filho ou dependente, ter ao menos ter cumprido ao menos 1/8 da pena, já é bem mais brando do que 1/6, ser primária e ter bom comportamento carcerário, que é o requisito subjetivo, não ter integrado organização criminosa. Isso aqui é para as mulheres gestantes ou que for mãe ou responsável por criança ou pessoa com deficiência. Então, eu fiz uma tabelinha aqui para a gente visualizar mais fácil. Como que era antes do pacote anticrime? Antes do dia 23 de janeiro de 2020. Foi quando entrou em vigência o pacote anticrime. Então, se vocês tiverem uma questão, é importante olhar a data para ver se vocês vão aplicar essa
fração ou as porcentagens do pacote anticrime que a gente já vai ver. Crime comum. Que crime comum? Qualquer crime que não é hediondo. Se primário ou reincidente, não tinha diferença, 1/6. Eu deixei aqui só um lapso temporal de 2007, porque foi em 2007 que entrou a diferença entre os crimes hediondos, da progressão de regime para os crimes hediondos. Então, até 2007 era 1/6 também. E depois de 2007, entre os 2/5 e 3/5. Crimes hediondos ou equiparados. Primário, 2/5 a partir de 2007. Crimes hediondos ou equiparados. Reincidente, 3/5. Mulheres ou mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência. Primária, 1/8. Primário porque aqueles requisitos da lei, eles são cumulativos. Precisa cumprir todos aqueles requisitos para conseguir a progressão em 1/8, cumprindo apenas 1/8 da pena. Então, antes do pacote anticrime, a gente tinha aqui 4 frações. 1/6, 2/5, 3/5, 1/8. Era mais simples e a fração é, na minha opinião, mais fácil de calcular. Entretanto, o pacote anticrime deu uma alterada. Mais uma vez, eu coloquei importante aqui lembrar da vigência da lei, 23 de janeiro de 2020. Pois, como o pacote anticrime, ele é mais gravoso, ele não vai retroagir, ele só vai pegar os fatos a partir da sua vigência. Então, dependendo da questão ali, é importante olhar isso. Se aconteceu antes da vigência do pacote anticrime, 1/6, 2/5, 3/5, 1/8. Tranquilo? Eu vou ler o 112 como ficou, mas eu também fiz uma tabelinha, a gente conversa pela tabelinha, que eu acho que fica mais fácil de visualizar. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva, com transferência para o regime menos rigoroso a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos 16% da pena se o apenado for primário e o crime não tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça. Aqui já começa a diferença. É por porcentagem, não é mais por fração. 20% da pena se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça. 25% da pena se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça. 30% da pena se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça. 40% da pena se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário. 50% da pena se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado com resultado morte, se for primário. Condenado por exercer comando individual ou coletivo de organização criminosa, estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado. Condenado pela prática de crime de constituição de milícia privada. 60% da pena se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado. 70% da pena se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte. Vou explicar. Às vezes o artigo 112 ele dá até um susto, né? Porque antigamente era 4 ali, 1/6, 2/5, 3/5, 1/8. Agora tem bastante porcentagem. Mas na tabelinha fica mais fácil. Vamos lá. O 16%, ele é o antigo 1/6, né? Mais ou menos aí. Para os crimes só que antigamente era só ser primário, não importava o crime que era cometido, bastava o indivíduo ser primário e ser um crime comum, não ser hediondo. Agora não, é preciso fazer uma análise do crime. O crime é cometido com violência ou sem violência? O crime é hediondo, mas qual que é o resultado desse crime hediondo? Já apareceu duas hipóteses que antes não tinha. Organização criminosa e constituição de milícia privada. Não tinha uma progressão especial para isso. Hoje tem. Então vamos lá para os exemplos, que eu acredito que o exemplo ele facilita a visualização. O indivíduo cometeu um furto. Ele é primário e cometeu um furto. Quanto ele precisa para progredir? 16% da pena. Se isso aconteceu depois do dia 23/1/2020. Se o indivíduo cometeu um estelionato e depois um furto, ele é reincidente?
em crime sem violência ou grave ameaça à pessoa, 20%. O indivíduo cometeu um roubo, crime com violência, grave ameaça, primário, 25%. Cometeu um roubo e depois outro roubo, crime com violência ou grave ameaça, reincidente, 30%. O indivíduo cometeu um tráfico de drogas, 40%. O 40% ele lembra os 2 quintos, primário para crime de onda. O indivíduo cometeu um homicídio qualificado e depois vem a cometer outro homicídio qualificado. Crime hediondo com resultado morte reincidente, 70%. É o mais rigoroso. Mas é necessário entender que essa reincidência é específica. Então, vamos lá. O indivíduo cometeu um furto e depois vem a cometer um roubo. O furto é sem violência ou grave ameaça à pessoa. O roubo é. Crime com violência ou grave ameaça à pessoa. Beleza, ele cometeu. Mas ele é reincidente em crime com violência ou grave ameaça à pessoa? Não. Então ele vai progredir de regime com 25. Aqui foi uma omissão legislativa. Então é importante, porque é pegadinha de prova. Outro exemplo. Indivíduo, ao contrário agora. O indivíduo cometeu um furto, cometeu um roubo e vem a cometer um furto. Ele cometeu um crime sem violência ou grave ameaça à pessoa. Mas a reincidência dele é por crime com violência. Ele vai cumprir os 20%. Porque não tem como eu aplicar um regime mais gravoso se o legislador não previu. Lembrar sempre que a interpretação legislativa ela nunca pode ser prejudicial ao réu. E agora vamos aqui, ó. O indivíduo cometeu um estelionato, crime sem violência ou grave ameaça à pessoa, e vem a cometer um tráfico de drogas, crime hediondo. Ele é reincidente, mas ele não é reincidente em crime hediondo. Então, ele vai cumprir 40%. É necessário prestar atenção nessa omissão legislativa e entender que o reincidente, para progredir com um percentual maior, ou seja, mais rigoroso, ele precisa ser reincidente naquele crime específico. Não naquele crime específico, mas no crime com violência ou grave ameaça à pessoa. Ou sem violência ou grave ameaça à pessoa, ou no crime hediondo. Ou no crime hediondo com resultado morte. E nos demais também, organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo, crime de constituição de milícia privada. E é bom lembrar aqui que as mulheres gestantes ou mãe responsável por criança não alterou, continua oitavo. Então vamos lá. O indivíduo praticou um feminicídio, matou a mulher e venha a praticar outro homicídio qualificado. Qual é a progressão dele? 70%. Por quê? Porque ele cometeu 2 crimes hediondos equiparados com resultado morte. Mas se ele tivesse cometido um roubo e depois um homicídio qualificado, seria 50%. É necessário prestar atenção nessa omissão legislativa. Eu vou disponibilizar os slides para vocês. Se vocês quiserem copiar essa tabelinha, eu deixei ela até um pouquinho mais tempo para a gente conversar mais um pouco. Porque ficou bem mais complexa do que era antes. A fração era 4 frações. Agora a gente tem bem pontual para cada tipo de crime a progressão de regime. Ficou claro? Então vamos lá de novo. Crime sem violência ou grave ameaça à pessoa, 16%, 20%. Crime com violência ou grave ameaça à pessoa, 25%, 30%. Reincidente precisa ser reincidente em crime com violência ou grave ameaça à pessoa para aplicar os 30%. Crimes hediondos ou equiparados. Aqui dá até para lembrar da lei antiga. 40% se primário, 60% se reincidente. Reincidente em quê? Em crimes hediondos ou equiparados. Crimes hediondos ou equiparados com resultado morte. Primário, 50%. Reincidente, 70%. Reincidente em quê? Em crime hediondo equiparado com resultado morte. Organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo equiparado. Tinha antes? Não tinha. Hoje, 50% da pena.
Crime de constituição de milícia privada, 50%. Tinha antes? Não tinha. Vai aplicar antes? A partir do dia 23 de janeiro de 2020. Mulher gestante ou mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiências, primária, 1/8. Lembrando que todos aqueles requisitos da lei são cumulativos. Ela precisa cumprir todos aqueles requisitos para progredir de regime, cumprindo apenas 1/8 da pena. Então vamos lá para os pontos finais. A decisão do juiz que determinar a progressão de regime será sempre motivada, fundamentada e procedida da manifestação do Ministério Público e do defensor. Aqui é importante, eu devia ter falado no slide anterior, mas eu coloquei aqui para não esquecer. Não se considera hediondo ou equiparado para fins desse artigo o crime de tráfico de drogas previsto no parágrafo 4º do artigo 33, que é o tráfico privilegiado. Ren, o que é o tráfico privilegiado? É quando o indivíduo não participa da organização criminosa, ele é primário, a pena é bem mais branda, mas eu acredito que não vão questionar de vocês o que é o tráfico privilegiado, e sim colocarão. O tráfico privilegiado não é crime hediondo e equiparado, apenas o tráfico de drogas, ok? Isso é importante para lembrar da progressão de regime. Tráfico de drogas, crime hediondo, 40%, 60%. O tráfico privilegiado não entra aqui. A falta grave, vocês vão ver com egídio, mas é necessário lembrar que ela é um fato interruptivo para a progressão de regime. O indivíduo, quando ele comete a falta grave, interrompe a contagem do lapso temporal da progressão de regime, certo? E o bom comportamento é readquirido após 1 ano da ocorrência do fato ou antes, após o cumprimento do requisito temporal exigido para a obtenção do direito. Gente, o pacote anticrime ele dificultou um pouco a progressão de regime. Eu lembro quando eu entrei na faculdade, já sabia, 1/6, 2/5, 3/5. Hoje a porcentagem, ela requer um pouquinho mais da gente. Eu deixei 2 questões para a gente conversar melhor. E vamos ver as questões? Vamos lá. André já havia sido condenado pelo crime de roubo, quando foi condenado pela prática de homicídio qualificado, tornando-se reincidente. Nessa situação, desde que não cometa falta grave, André poderá progredir de regime depois de cumprir. O homicídio qualificado é crime hediondo. Entretanto, o crime de roubo não. Então vamos dar uma olhadinha na tabela? Crime hediondo com resultado morte. Primário. Ele não é reincidente em crime hediondo com resultado morte. Então, 50%. Certo? Como a gente travou aqui. Letra C. Apesar de... Aqui a pegadinha tá no quê? Tornando-se reincidente. Ele é reincidente, mas ele não é reincidente na prática de homicídio qualificado. Então, a progressão dele de regime ocorrerá na porcentagem do primário. 50%. E se ele tivesse sido condenado por um homicídio qualificado antes? Crime hediondo equiparado com resultado morte, seria 70%. Como não é? 50%, alternativa C. Mais uma. Márcio foi denunciado e durante toda a ação penal permaneceu preso cautelarmente, sendo ao final condenado a uma pena de 15 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado. A sentença foi confirmada em todas as instâncias, tendo sido transitada em julgado da decisão, Márcio já havia iniciado a sua execução de pena, mas permanecia com dúvidas em relação à progressão de regime. Seus familiares o procuraram para esclarecerem essa dúvida, oportunidade em que você deveria informar que o preso deverá cumprir ao menos, vamos ver aqui, 15% da pena se o apenado for primário e o crime tiver cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa. Tinha 15% na tabela? Nem tinha 15%, então já dá para arriscar essa alternativa. 25% da pena se o apenado for reincidente em crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. 25% se ele fosse primário. Reincidente em crime cometido com violência, grave ameaça à pessoa, 30%. 50% da pena se o apenado for condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada. 50% tem bastante hipótese, vamos deixar ali.
50% da pena se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário. Será? 60% da pena se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado com resultado morte. A gente acabou de ver que era 70%. Ficamos entre C e D. Vamos dar uma olhadinha na tabela? Crime hediondo ou equiparado. Reincidente, 60%. É reincidente mesmo que ele falou aqui, né? Se o apenado for pela prática de crime hediondo, se for primário, vamos lá. 40%. Não é. Crime de constituição de milícia privada a partir de 23/1/2020, 50%. Essas duas questões aqui da organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo e a constituição de milícia privada, ela é muito interessante porque ela não tinha antes. E é o 50%. Letra C. Gente, essas duas questões eu tirei de concurso público. Como eu falei para vocês, vem caindo muito em concurso a progressão de regime depois do pacote anticrime, porque a mudança foi bem significativa, como vocês puderam ver. Eu vou deixar aqui o meu contato, o meu e-mail, o meu Instagram. Se vocês quiserem essas tabelas, os slides, podem me chamar que eu mando. Espero que tenha ficado bem claro. E se quiserem tirar dúvida, estou inteira à disposição para vocês. Eu sei que a prova está chegando, mas vai dar tudo certo. Boa prova. Vão com calma, vocês são inteiramente capazes. O estágio é de extrema importância para a vida acadêmica e eu estou aqui para ajudar vocês. Qualquer coisa que vocês precisarem, estou à disposição. Muito obrigada e até a próxima oportunidade.